Oi, tudo bom, amigos e amigas da TV Cidade? Estamos aqui novamente com o programa Bem Viver Corpo e Mente, em mais uma edição desse programa que tem tentado trazer para vocês essa informação, esses questionamentos, essas experiências de vida. Enfim, nosso programa é informativo, é instigativo também, de instigar vocês a pensar, a se questionar. E hoje a gente também vai trazer alguém muito especial aqui, muito especial, é uma amiga de longa data, uma amiga muito querida, amiga mesmo do peito, que eu considero, e que é a Cleonice Corteletti Lovato, Lovato Corteletti, bem lembrado. E ela está aqui conosco hoje para falar, né, da escola a partir da pandemia, essa reestruturação. Ela que é diretora da escola Oscar Bertoldo, me ajudando, a escola premiada. Eu quero que ela traga essa experiência também, que ela que tem vivenciado isso, né? Olá, Cleonice, seja bem-vinda. Obrigada. Esteja com a palavra para fazer a tua apresentação. Diga um pouquinho de quem tu é, né? Tua formação, e para nossos telespectadores, assim, te conhecer um pouco mais, porque ela já é bastante conhecida na cidade. Então, Marga, primeiramente, assim, cumprimentar os amigos e amigas da Marga, que muitos deles são meus também, que a gente tem uma grande parte do nosso tempo em comum, que a gente viveu em escolas, trabalhamos e depois seguimos a amizade. E, de um modo geral, todos os espectadores, né, da TV Cidade. E, sim, eu me chamo Cleonice Marília Lovato Corteletti, sempre fui educadora, porque nos primeiros anos da minha experiência profissional eu trabalhei como extensionista da Emater, que não deixa de ser uma professora Com certeza, de adultos, de pessoas, de mulheres do campo, do interior, mas é muito ligada à educação também. Aí depois eu fiquei 10 anos na PAI, que foram os anos que eu convivi bastante com a Margarete, que era primeiramente psicóloga da PAI, depois foi diretora da PAI, e trabalhamos juntas, fizemos um trabalho maravilhoso, e daí seguimos a nossa amizade. E depois eu tenho 20 anos de escola regular. Então nem se faz os cálculos, não vamos somar, não vamos usar matemática, né? Mas é uma longa caminhada envolvida com educação. Então, que bom ter você aqui, que bom a gente poder estar refletindo junto. E eu queria mesmo saber, assim, como é que a escola se reestruturou, como é que foi para ti pessoalmente, né? Viver isso, uma situação totalmente diferente do nosso cotidiano, da nossa vida, que a gente achava que nunca poderia acontecer uma situação. Aliás, nem se pensava, nem se cogitava numa situação assim. Como é que a escola e a Cleonice se reorganizaram a partir da pandemia? Fomos pegos de surpresa, assim. Não tivemos muito tempo para se preparar, e eu acho que mesmo se tivéssemos, não conseguiríamos dimensionar o tamanho dessa paralisação, desse stop, né, no presencial. Fomos apanhados literalmente de surpresa. Ali início de março a gente começou a ouvir falar que estava próximo, que já tinha casos em Caxias, que a pandemia estava chegando. Então, num primeiro momento, pensamos em eliminar bebedouros. Nem se falava em máscara naquela época. Tudo que exigia um protocolo. Lavar a mão, lavar muito a mão, mas ainda não se conseguia álcool gel na quantidade necessária. Então foi aquele primeiro, assim, vamos ter que ter algumas ações assim. Alguns protocolos a seguir, né? Para evitar o contágio. Mas bem desconhecimento do que seria, porque isso não ia conseguir aplacar tudo que estava por vir. Então, de uma hora para outra, eu acho que foi de 17 para o dia 18, a paralisar as aulas. Por um período de 15 dias. Foi o que se pensou a princípio. Também uma grande ingenuidade, né, no sentido de desconhecer como funcionaria uma epidemia,
porque a gente achava em 15 dias vai estar praticamente resolvido. Vamos ficar todo mundo quietinho em casa, tranquilo, seguindo os protocolos que... E logo vai passar. Logo vai passar, o vírus vai passar. Eu acho que todo mundo fez mesmo, nossa comunidade, nossos alunos, todo mundo ficou em casa, respeitou, mas o vírus não respeitou. Ele veio com tudo. Então, daqueles 15 dias, passou-se até metade de abril. Metade de abril foi para final de abril. Aí eu já comecei a vislumbrar junho, nós vamos voltar. Conforme foi se aproximando junho, também não. Aí eu já projetei setembro. Aí eu me lembro que meus colegas diziam, não pode ser tanto tempo. Setembro chegou e também não se voltou. Então estamos assim, agora já estamos bem conscientes que esse ano não tem retorno, né? Essa é a diretriz do nosso município? Sim. Da Secretaria de Educação e da Prefeitura? Que não se retorna mais. Não se retorna, não vejo possibilidade. Não é por não ter vontade, porque o nosso quadro de professores, eu falo representando eles, que a gente está em contato constante, prefeririam estar presencial. Está muito mais trabalhoso, muito não? mais trabalhoso à distância, muito. Eles estão o tempo inteiro diante de uma tela, de um computador, tentando segurar alunos, que é muito difícil. E as suas cobranças, tu não acha que isso gera muita insegurança do professor não saber lidar com a tecnologia e se cobrar muito isso e ter que dominar de uma hora para outra? O professor ele sofreu isso lá no início, assim. Porque no início foi dado um temão, de um dia para o outro, então nós vamos paralisar as aulas, vamos dar um tema que envolva eles 15 dias, a gente deu um super temão, assim. Aí depois começou-se, quando foi para até metade de abril, esses 15 dias de abril ficou um pouquinho parado. Aí a gente percebeu que não voltaríamos em abril, começamos a dar umas aulas para envolver o aluno, mas não valia, não tinha poder de aula presencial. Não contava dia letivo. Dia letivo. Mas aí a gente começou a ter planejamento na nossa escola, já com acompanhamento de coordenador, dava uma olhadinha nas aulas, a gente enviava. O aluno não tinha obrigação de devolver, mas era uma proposta para ele fazer, para ele não ficar em casa muito distante da escola. Isso passou até final de maio. A partir de 27 de maio, o Conselho Municipal de Educação se pronunciou que haveríamos aula no sentido remoto. Contaria como dia letivo. Contando como dia letivo, valendo aula. Aí nós já tínhamos estudado muito a coordenação e vice-direção desde o início de maio. Já tínhamos montado como pensávamos que daríamos as nossas aulas. Certo. Fizemos um levantamento junto à comunidade escolar para saber os equipamentos tecnológicos que eles dispunham, porque a gente precisa partir disso para saber se a gente daria mais impresso ou mais online. Vocês teriam que saber com o que contar para poder executar. E aí obtivemos o resultado que 99% teria celular e internet, que poderíamos fazer então via WhatsApp. Os alunos teriam, 99% teria. É uma população até bem suprida de tecnologia. Bem, então iniciamos assim. Só que com o andar das aulas, a gente avaliou um mês depois, a internet não era o suficiente, não era a velocidade suficiente. Aí alguns pais perderam o emprego e perderam a internet também. Aí poucos, mas também foram roubados o aparelho de celular. Meu Deus, até outros, a mãe voltou a trabalhar e o celular era único. Então, lá no para toda a família. Lá no início da pesquisa, sim, tinha um celular, mas não para um tempo muito longo. Claro. Aí tinha um celular e 3 filhos na escola. Então a gente começou a perceber que teria que adequar, porque a gente ia perder alunos. O processo começou a travar. Então não era tão fácil como se pensava. Fomos criando assim, o modo A de dar aulas foi via WhatsApp online. Certo. Quem tinha equipamento, condições, era o melhor. Certo. Era a nossa cereja do bolo, porque o professor estaria diariamente em contato com o aluno. Criamos o modo B, que eles retirariam as atividades impressas na escola e fariam a devolutiva das atividades feitas no grupo de WhatsApp para o professor, ou no modo privado do professor, ou no grupo,
quando o pai chegasse em casa com o celular, que seriam essas situações, no final de semana, quando o pai estivesse em casa. Então, retira na escola e devolve online. E as dúvidas no grupo ali, ou periodicamente, não todos os dias. No privativo do professor também. Certo. Né? No privado, ele tirava as dúvidas. Era um modo possível também, mas não era o ideal. Passado mais um mês, nem nesse não dava, não tinha gente que se encaixava mais. Não se encaixava. Um caso que foi roubado o celular e eles não tinham mais. E outras situações, os pais não conseguiam ficar juntos ensinando, então não conseguiam fazer a devolutiva no tempo. Então se criou o modo C, que é tudo impresso. Retira impresso na escola e devolve impresso. É um contingente bem pequenininho, acho que é 6% dos nossos alunos que estão nesse. Pouco. 18 estão no B e o restante está no A. Então ainda a gente vem mantendo a maioria no modo online, que é o melhor, o mais ideal para esse momento. Mas então, nessa perspectiva, o professor realmente teve que se desdobrar. São 3 formas diferentes. Então, aquela história de que o professor não está fazendo nada e aquela história que o professor está aproveitando para ficar de férias, não é real, né, Cleo? Não é. Acho que isso nós temos que deixar bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando, que não é real e que está gerando muito desgaste emocional também para o professor, de manter esse aluno. É uma aprendizagem, claro, para esse professor, acredito, para o aluno também, né? Mas é desgastante, é uma aprendizagem, trabalhoso. Um desgaste muito grande. E nós, da direção, já na metade de abril, começamos a ir para a escola, começamos a nos reunir. Então, primeiramente, muito era online, o grupo de currículo, o grupo de área, o grupo de coordenadoras, o grupo de vice, nós, o grupo de diretores, grupos, a gente sempre não tinha horário. Aí a gente começou a se disciplinar por uma questão do chavão do teu programa aqui, da chamada do teu programa, saúde mental. A questão de saúde mental, nós começamos a nos dar um limite. Não, claro. Depois de tal horário a gente não conversa mais no WhatsApp. Começamos a limitar um pouquinho. Mas nós fomos muito no presencial, a gente toda quinta-feira nos reunimos toda a equipe diretiva e coordenação para ir pensando, antecipando algumas situações, né? E surgem muitas situações porque o professor, como tem todo esse desgaste, a gente procura evitar o conflito dele com aquele aluno que não faz devolutiva. Então a gente procura fazer essa busca. Entrar em contato com os pais, chamar na escola, saber por quê, ver o que a gente pode fazer ainda, que estratégias para que ele consiga fazer. E às vezes a gente se pega naquela situação que o pai diz, a mãe chega na escola e diz: eu não tenho mais como obrigar ele está desmotivado, ele está passando por problemas de tristeza, de depressão. O próprio isolamento, né, tá trazendo essas questões, essa questão de não interagir com o grupo. Isso. A gente vê, e a pandemia serviu para isso, o quanto isso é importante na escola. A transmissão de conhecimento também é importante, né, que eles possam estar aprendendo e evoluindo. Mas que a convivência é muito importante. É muito importante. E até eles estão sentindo. Nós costumamos brincar quando estamos entre os pares, nós professores, né? Que tanto para o professor como para o aluno, esse ano, cada qual ficou com a pior parte da educação. Que é só o compromisso do aprender, do ensinar e todo aquele bom que envolve, que é o estar diante de um professor, ver o professor explicar, tá convivendo o afeto, com os colegas, inclusive desse professor. O afeto, o abraço. O convívio com o colega, o recreio, o antes da aula, o depois da aula, o transporte. Então, todas essas situações tem muita interação interpessoal, claro, que enriquece muito. E embora tenha algumas situações que parece que não, mas a presença do professor, ela faz muito bem para o aluno. E vice-versa. Com certeza. Então, motivante para o professor de estar ali presencialmente. E virtualmente é outra história. E aí tem que ter muita disciplina. Muita motivação, porque o aluno sozinho em casa, às vezes ele sozinho mesmo, literalmente no seu quarto, porque o pai e a mãe foram trabalhar. A maioria voltou para o trabalho. Quase todo mundo. Até no início foram ficando em casa, mas assim, são poucos os que puderam deixar o trabalho para acompanhar. Ou o trabalho em casa, né? O home office que eles Alguns até optaram por acompanhar o filho nesse período, para que ele não
não tenha perdas, né, na aprendizagem, mas são poucos, a maioria teve que voltar à vida. E o aluno lá sozinho dentro de casa se motivar de entrar, ligar ali para ouvir a explicação, para acompanhar as aulas, e às vezes o que ele tem de equipamento é o celular. Então ele tem que fazer tudo lendo ali, porque alguns... Também uns 40% na nossa pesquisa tem um note ou um computador de mesa, um computador de mesa. Mas muitos têm só o celular. Certo. Então fazer leituras de textos, de tudo, ali naquele celular. A gente admira muito, assim, e parabeniza os queridos alunos que estão nos ouvindo, assim, que não desistiram, que não desanimaram. Eles foram maravilhosos. E essa questão, tu não acha que é até uma aprendizagem para a criança ser mais autodidata, de se buscar o conhecimento pelo conhecimento, não tanto pela cobrança, pela prova que tem que prestar, porque vocês praticamente não estão fazendo prova. Não, trabalhos, né? Mas o prazer de conhecer também, que ele pode carregar isso depois quando as aulas voltarem a ser presenciais, tu não acha? Eu acho que uma quantidade de alunos, eles ficaram, isso despertou, foi muito forte e vão continuar com isso. Ótimo, né? Esses que estão, a gente está sempre monitorando as profs, conversando, e daí, prof, quantos estão no grupo, mesmo de matemática, que a gente tinha bastante medo, porque explicar matemática à distância. E os primeiros anos na alfabetização a gente tinha muito medo. Isso, eu ia te questionar exatamente sobre a alfabetização. Tinha duas professoras na escola, a de matemática e a de alfabetização. De alfabetização não diminuiu, não aumentou o índice de alunos que não conseguiriam se alfabetizar, ficou o equivalente ao modo presencial. Eles conseguiram... No pré-3, aonde é o período ali principal da alfabetização hoje na atual, no primeiro ano daí, que equivaleria ao nosso pré... No primeiro ano, eles estão um pouquinho mais jovens. Eles estão mais jovens. Mais jovens do que 10 anos, 15 anos atrás. Mas agora já está equivalente à grade curricular do primeiro ano agora, do de antigamente já se equivale. E está se ensinando um pouquinho mais, com o aluno um pouquinho mais jovem. Certo. Mas está acontecendo a alfabetização, os índices de alfabetização, mesmo online, estão acontecendo. Estão acontecendo. Na mesma proporção do presencial. Então é um dado que nos surpreendeu, porque a gente tinha muito medo. Como é que eles vão conseguir se alfabetizar? Mas as profs, assim, se reinventaram, usaram muito videozinho, muito... Olha que bom. Isso tem um lado bom. Tem um lado bom. Né? E o aluno maiorzinho, então, é aquele que é interessado, que conseguiu se automotivar, ele ficou com aquilo de que ele vai buscar, quando ele vai aprofundar o assunto, o professor traz um pouco, ele busca mais, dele ser coautor da aprendizagem dele. Perfeito. Né? Não só receptor, mas coautor. Então, isso tem aqueles que ainda permanecem nos grupos. O nosso balizador grande é a matemática, assim, que está ali frequentando as aulas de matemática e tudo. Ele desenvolveu essa habilidade de ser um autoaprendiz. De estar aprendendo com o próprio erro também, com a própria experiência, digamos assim, né? Sim. E às vezes facilita também, porque para muitas crianças também a presença do professor, dependendo da experiência com pai e mãe, das relações afetivas com pai e mãe, tem medo do professor, tem medo do erro. Sim. Crianças que são muito criadas com muita punição, com muito medo, que nem eu estava comentando no programa passado, elas têm medo, elas vão transferir essa relação com o professor. E muitas vezes elas se travam mais diante da presença do professor. Então, tu acha que de repente poderia ser avaliado essa questão? O que pode ser bom para um, o que pode ser bom para outro, Cleo? Olha, eu acho que sim. Se flexibilizar? Flexibilizar. A escola ainda é um pouco difícil quando a gente pensa no uniformizar, né? Fazer uma coisa única. E a gente tenta uniformizar, sim, né? Tem até o uniforme mesmo, sim, né? Que já a diz, roupa, né? Uniforme. A gente tenta. Nós conversávamos muitas vezes, né? Filosofávamos sobre rumos da escola, né, Margarete? E, assim, eu ainda
é uma grande incógnita, né? A gente sabe como funciona esse modo. A gente tem ideia de como seria diferente, mas exatamente os resultados não se sabe, né? Eu trouxe aqui a Cláudia Magione, e ela trouxe a experiência da educação montessoriana, que é bem interessante, né? Que, de repente, aos poucos poder aplicar na rede pública também, essa questão da construção do aprendizado mais livre, quando a gente lembra das nossas reflexões e conhecimentos da Escola da Ponte, em Portugal, né, que o aluno é muito livre, existe apenas 2 ou 3 disciplinas, que se eu não me engano era português e matemática mesmo, que eles tinham aula em grupo e sequencial. O resto era muito por projetos, alunos se envolviam em projetos e se dedicavam a esse projeto de conhecimento, inclusive queriam fechar a escola, e um dos argumentos que se teve para o não fechamento, né, que a escola teve para não fechar, eram os altos índices de aprovação no vestibular desses alunos que frequentavam esse tipo de educação. Eles construíram o seu conhecimento. É complicado estabelecer. A gente está buscando um pouco isso. Acho que a escola está se adaptando a isso. Não, Cleo? Sim, tá. Só que também a demanda nas escolas, Marga, em função da carência da sociedade, de uma série de coisas. Da autonomia, às vezes. Sobra também para a escola uma demanda grande de outras coisas que eu acho que não caberiam muito à escola. E a escola, às vezes, se perde um pouco de muita outra coisa que tem que fazer ali no meio. E se perde um pouquinho o rumo. A nossa escola, ela é bastante tradicional, a nossa Oscar Bertoldo. Isso, é bem tradicional. Bem tradicional, é uniforme, é disciplina, é tudo. E como a gente, assim, há já alguns bons anos que eu estou na direção, a gente coloca assim, ó, como a gente não sabe... É o teu terceiro mandato? Terceiro mandato como diretora, e eu tive 2 como vice. Como vice ainda. É então uma longa história. Uma longa caminhada, assim, 15, 16 anos. Meu Deus. Nisso. E então a gente colocava assim, como a gente não sabe muito bem, não tem recursos para fazer tudo que a gente pensa, vamos fazer bem feito, vamos servir um bom prato de feijão e arroz. Um feijão e arroz bem feitinho. É melhor, às vezes, que inovar e não saber por onde começar. Do que botar muito prato sofisticado, aí a gente não tem mais os temperos, não tem mais o ingrediente, e aí a gente Ótima comparação. Então Perfeita. A gente serve um feijão e arroz bem feitinho. E a gente sabe que ainda não é o suficiente, assim, dentro dos nossos desejos, a gente gostaria de muito mais. Claro. E aí, quando a gente vê que a escola é premiada a nível estadual, pela segunda vez, nós somos 8 anos atrás, eu acho que foi em 2007, que a gente foi terceira no estado nas séries iniciais. Terceira melhor escola, melhor IDEB no estado nas séries iniciais. Nas séries iniciais. E esse ano... Até a quarta. Até quinto. Quarto ano. Quinto ano é considerado séries iniciais, certo. E neste ano nós fomos quinto melhor IDEB no estado nas séries finais. Que é de 6º a 9º ano. Que é um pouco mais difícil da gente manter uma excelência nessas séries, porque quanto mais eles vão avançando, eles vão perdendo interesse na escola, né? A adolescência. Combina com o período da adolescência. Então nós comemoramos muito, porque essa vez nós atingimos então nas séries finais o quinto, e também aparecemos a nível da região sul do Brasil, 15º lugar. Na região sul de todo o Brasil. Foi o então, 15º na região sul. É um sinalizador de que, embora no nosso julgamento ainda falte muito, a gente está fazendo bastante. O professor tem essa característica de nunca estar satisfeito, de sempre querer mais, né? E a direção encabeça isso, e eu sei que a direção da escola é inovadora, busca a questão do teatro na escola. Eu acho que é uma coisa que envolve muitos alunos, né? Eu vi até o vídeo do teatro aquela vez, agora foi final do ano, eu acho que vocês publicaram o teatro. Qual que era, Margarida? Era um teatro do final do ano, não me lembro bem. É que a gente tem tantas atividades. Muitas atividades complementares que desenvolvem talentos.
Ah, tem um Que eu grupo lembro de que lá na Pai, os dança. teus filhos, a Aline e o Samuel, vinham para Pai da dança gauchesca, né? Eles tinham o quê? 14 anos? 14 então anos, é. adolescentes. E ali na escola do Oscar Bertoldo, a gente tem a invernada da escola. Perfeito. Nossa, envolve muito, eles dançam e a gente promove, faz feijoada e faz um movimento todo. E há muitos anos, há 8 anos que tem esse grupo. Esse ano a gente ficou só com a feijoada drive-thru. Sim, foi Mas a semana dança passada. não pôde acontecer, né? Então, a escola nessa época estaria bombando de eventos. Mas é uma adaptação também, Sim. né, Cleo? Uma adaptação. E talvez focada para o mais importante nesse momento, que é esse aprendizado, essa autonomia no aprendizado Sim. de cada aluno e esse desenvolver do professor de se reinventar nesse momento e entender que é possível, que a gente pode, com as ferramentas que a gente tem, sempre buscar melhorar, inovar e estar sempre adiante do nosso tempo, né? Procurar estar adiante. Falando nisso, em adiante ao nosso tempo, como é que aconteceu a inclusão dos alunos de inclusão, com diagnosticado com deficiência nesse período da pandemia? Nesse período da pandemia, os nossos alunos de inclusão foram os mais prejudicados com relação à escola chegar até eles. Porque eles sozinhos não conseguem ligar um equipamento, né? Claro. Ficar diante do mundo. Então eles têm que ter a presença, esperar um momento que tenha alguém junto para fazer isso. Então nós destinamos uma professora, a professora do Projeto Crescer, ela ficou criou o grupo desses alunos. Eles estavam também no grupo das profs deles. Certo. Mas ela dava atividade, a do Crescer dava atividade mais direcionada para eles. Então eles estavam lá naquele grupo e em contato com a prof do Crescer mais diretamente. O Projeto Crescer, que é aquele projeto que dá um apoio pedagógico paralelo à educação formal, né? No turno contrário, No turno contrário. Eles têm isso normalmente. Tem isso. E funciona de educação infantil a 5º ano. E na pandemia, então, esse grupo era atendido também por essa professora online. Onde também ela esteve na escola, então... Só que ela disse que foi mais difícil de ter retorno deles, né? Mas muitos sim, as mães fotografavam. Até a mãe de um dos nossos alunos, assim, de inclusão, sofreu um acidente essa semana, a gente está bem triste ainda, assim. Olha. Grave? Grave. Ela está ainda internada em estado de coma. E era ela que fazia tudo isso, né? Todo esse trabalho com ele. Não, além de todo o problema, ainda, né? De todas as dificuldades, há uma em oração, em torcida, para que, eu acho que a Sara se recupere bem. Vamos todos mentalizar, né? Para que tudo... O que aconteça, o que tiver que acontecer e que seja o melhor para a família também, né? Que seja... para eles poderem superar alguma fase difícil na vida. Mas eu falava para a irmã dela, agora antes de vir para a rádio, que ela passou as 48 horas pós-cirurgia, que eu acho que eram as mais críticas, e pelo que a gente conhece, tanto na família como na PAI, a mãe de um aluno deficiente tem uma força, né? Tem. É uma guerreira, tem uma força, assim, que ela vai lutar muito pela vida e a gente acredita que ela vai conseguir mesmo. Que seja vitoriosa, que a força vital dela se sobreponha à tendência à morte, né? Que a gente fala que existe 2 forças no indivíduo, a vida e a morte, né? Mas que a da vida seja mais forte e que ela consiga superar mais isso. Cleo, dentro dessa perspectiva, assim, o que a gente pode esperar daqui para frente? O que nós vamos esperar desse ano? Vai contar como ano letivo? Vai ser considerado um ano letivo? As crianças vão ser aprovadas ou reprovadas? Como é que vai funcionar isso? Ele é válido. Não tem como invalidar. Certo. Porque tem as questões de políticas públicas, de verbas, agora tem que ingressar, quem está no 3º ano do ensino médio tem que sair para poder entrar no 1º ano, não pode segurar. Aí, como eu acho que o prefeito que usou uma expressão, as crianças que estão na barriga, elas têm que nascer, não dá para nós dizer segure um pouquinho para a gente ir encaminhando os outros. Então, quem está
na educação infantil 1 vai ter que avançar para 2 para poder quem está nas creches entrar para 1. Então tem que fazer esse movimento de entrada e saída dos anos. Vai ter que andar. Essas aulas remotas vão ter poder de dia letivo, de horas letivas, para poder legalmente validar o ano. Então isso vai acontecer. Quanto à reprovação, não está proibido, está desaconselhado. Desaconselhado. E possa ser recuperado ano que vem isso? Os conteúdos não atingidos, os objetivos não atingidos? A gente desaconselha, que nem nós dizemos lá na escola, tem que ter muita coragem para reprovar um aluno esse ano, para te dizer, tu não aprendeu, eu te ensinei, tu não aprendeu. É difícil ter esse medidor esse ano, né? O quanto ele conseguiu aprender, quanto conseguiu chegar até ele. De acordo com as possibilidades dele, com os recursos que ele teve nesse momento. Inclusive emocionais por conta da pandemia, do medo, da insegurança que gerou tudo isso. Muito difícil. Então, o que a gente costuma dizer? Quem está ali acompanhando, aproveitando esse tempo, porque também o nosso aluno não tem muito o que fazer esse ano. Então, aproveita esse tempo da maneira que dá, ou da forma impressa ou online, aproveita. Tenta ser um autodidata, um aluno que vai em busca do seu aprendizado, que isso o aluno só vai ter a ganhar. Claro, existe muito vídeo, tem no YouTube, vídeos instrutivos, inclusive, não só joguinho que eles possam estar buscando conhecimento, né? Quem conseguiu fazer esse movimento de ficar envolvido com o conhecimento, terá ganhos ano que vem. Isso a gente tem certeza. Com certeza. Como? Nós vamos ver como fica, porque a gente não sabe nem como fica a questão política municipal. Exato. Né? Então, ninguém pode afirmar com certeza como vai ser, quais são as linhas de trabalho de quem for assumir, se vai ter a continuidade, se não vai ter. Então, a gente vai ter que aguardar muito. Nós estamos já pensando, já a reunião de ontem na nossa escola, já foi pensando nisso, daqui para frente montando assim como se pensa em recuperar. Porque acredita-se que a gente volta início de fevereiro com a pandemia ainda andando. Ainda. E com o risco da segunda onda. Que nem o que está acontecendo na Europa, né? Porque aí na metade do ano a gente dizia, janeiro, fevereiro vai estar tudo bem. Também não é verdade, não adianta a gente se iludindo. Vai ser presencial, acredito que sim, não tem mais como não ser, mas não aquele presencial, todo mundo volta aqui, todo mundo normal, sala de aula cheia, não vai ter. Não, isso não, né? Então vai ter que ter aquilo de 50% numa semana, 50% na outra. Então nós vamos ter o modo presencial aqui, 50%. Os professores têm que pensar esses 50% que estão essa semana com eles, vão ter que levar atividades para casa na outra semana. Então não se dará tema, mas se dará aulas impressas para uma semana em casa. Certo. E mais alunos que a família vai optar, alunos de risco, por não vir presencial. Claro. Que o Conselho Nacional de Educação já permitiu, já decretou, né? Que poderá, tem licença para ter aulas remotas até final de 2021. Tem muitos pais que não querem que seus filhos voltem. E tem alguns que têm risco, tem asma, tem complicações que não poderão estar na sala de aula. Que é grupo de risco, embora criança. Isso. Então, pensa-se nessas 3 possibilidades. Claro. Bom, Cleonice, eu só tenho que agradecer a tua presença aqui, que foi maravilhosa, muito esclarecedora, e com certeza o pessoal vai acompanhar e vai gostar muito, porque nos ajuda muito a refletir. E eu gostaria que tu me trouxesse as tuas últimas palavras para quem está nos acompanhando até aqui. E eu que agradeço, Marga, tu teres lembrado do meu nome, né, para teu programa, e ter essa oportunidade de falar um pouquinho de escola, de educação, que é o meu dia a dia, né? A minha vida profissional é essa. A minha mensagem seria um reconhecimento, uma gratidão por tudo que os professores fizeram nesse período de pandemia. Os meus, que eu convivo, conheço bem o quanto eles trabalharam, o quanto eles se envolveram, mas também eu sei que o professor, de um modo geral, na pandemia, todos os âmbitos, de escola particular, de estadual, não foi fácil, foi um ano desafiador, um ano de muito buscar conhecimento que o professor não tinha, ele também foi um aprendiz, né, de domínio de tecnologia,
reaprender a dar aulas à distância, manter o aluno motivado, buscar aulas interessantes, ficar o tempo inteiro conversando com uma tela, diante de uma tela, distanciamento do professor, do aluno, não ter um afeto junto com ele, foi muito, muito desafiador. Então, gratidão e parabenizar o nosso professor. Foi um guerreiro, a figura do ano, assim, eu acho que foi o professor. Com certeza, e muito obrigada a quem acompanhou até aqui o nosso programa e até a próxima edição.